Capítulo 38. Um diário no tempo. Assim que chegou ao hospital, Marcelo estava decidido. Procurou por um médico e detalhou toda a situação que os abalava. Após justificar seu pedido, ouviu: "Desde que ela concorde, tudo bem, sem problemas", avisou o médico. Entrando no quarto onde Viviane se encontrava, Marcelo foi recebido por sua mãe, que, sentada ao lado do leito da filha, levantou-se correndo para abraçá-lo. Ele correspondeu ao cumprimento e falou calmo, porém firme: "Mãe, eu preciso que assine esses papéis. São autorizações para a senhora fazer exames de sangue que podem ajudar a Viviane." "Mas é lógico." Aceitou sem questionar e sem ler, pois Nicole não tinha uma leitura ágil. O material para exame foi colhido e rotulado na mesma hora. Marcelo, que se apresentou como responsável pela irmã internada, assinou outra documentação e o mesmo foi feito. Feito isso, Marcelo insistiu em levar Nicole para o seu apartamento para que descansasse um pouco, mas ela recusou. Saindo dali extenuado, lembrou-se de sua promessa a Flávia e foi ver como ela estava. Ao chegar, surpreendeu-se por vê-la com os olhos vermelhos. "O que foi, Flávia?" Abraçando-o, ela chorou copiosamente. "Ei, já disse que não vamos esconder nada um do outro", lembrou, esforçando-se ao máximo para ser educado e generoso, tratando-a com compreensão e carinho. "Por que está chorando?" Sem que ele esperasse, ela desabafou rapidamente, falando em meio ao choro: "Nosso filho terá problemas, ele não será perfeito." "Ei, Flávia, pare com isso, por favor." Pedia bondoso, levando-a para o sofá, a fim de que se sentassem, mas no íntimo estava entediado. "Não, não é verdade." Flávia lamentava em pranto. Marcelo abraçou por longo tempo enquanto ouvia seus desesperos e medos. A narração comovente de Flávia ficou impressa em sua mente, deserta das demais preocupações. Imagens sombrias e medonhas que ela passava estavam se infiltrando em seus pensamentos. Sem que percebesse, ele fechou os olhos e entrou em prece contínua. Não dizia uma única palavra. Flávia, muito suscetível, capaz de receber impressões, foi se acalmando lentamente. Aninhando-a nos braços, ele afagou-lhe os cabelos, o rosto, e secou suas lágrimas várias vezes, só fixando-lhe o olhar mornamente piedoso, sem dizer nada. Marcelo experimentava em seu íntimo algo como que familiar, parecendo implorar por sua morte. Era como um pensamento inquietante, visitante e insistente que pedia para ele se atirar daquele andar e agora levar Flávia consigo. Tais ideias macabras eram como carrascos, torturadores que ocupavam sua alma como refúgio e traziam-lhe as lembranças do que já fizeram. Ele não podia ver, mas o espírito de uma mulher chorava, estendido aos seus pés. Apesar dos anos, ela não aceitava separar-se dele. Seu estado era deplorável, incrivelmente sofrido e desesperador. Acompanhava-o vez e outra. Sabia que Marcelo vivia aflito e atormentado, e ela não queria que ele padecesse daquela forma. Por esta razão implorava sua morte, acreditando que ao lado dela não haveria mais tanta dor. Ao lado do casal, o espírito Douglas declinava em grave estado de perturbação, torturando-se pelo que aconteceu, pelos seus atos no passado em que foi responsável por tamanha desgraça em toda a sua família. Extravasando emoções desesperadoras, ele era capaz de passar a Flávia e ao Marcelo todas as vibrações de medo e verdadeiras ideias de terror que os abalavam. Perturbado e sendo um espírito ignorante, ele não aceitava que os irmãos tivessem aquele filho. Mas a ligação espiritual de Marcelo com amigos
de altas esferas se reforçou através de suas preces verdadeiras. E foram esses espíritos queridos e bondosos que intercederam, isolando-os das influências dos espíritos sem instrução que tanto os tentavam. Isso aconteceu pela oração sincera, repleta de fé inabalável e constante harmonia interior. Marcelo se equilibrou novamente, tomando decisões próprias. Algum tempo se passou e ele perguntou bem calmo ao vê-la quieta, mas encolhida, segurando-o firme: "Você se sente melhor agora?" "Acho que sim", murmurou com a voz rouca pelo choro, "mas tenho medo." "Eu sei, eu te compreendo, Flávia. Mas não é fugindo dos nossos medos que vamos nos livrar deles. Temos de enfrentá-los e superá-los." Ela ficou atenta e Marcelo afirmou: "Flávia, preste atenção. O que terá de ser já é hoje. Mas, escute-me, preste bem atenção." Tornou extremamente calmo. "Nós dois podemos acabar com esta agonia de uma vez por todas." "Como assim?" questionou preocupado, olhando sem piscar. "A que horas é a consulta médica?" quis saber ele bem sério. "Às 2 da tarde, mas..." "Eu não vou trabalhar hoje", disse interrompendo abrandamente, mas sem hesitar. "Não tenho cabeça para nada. Vou telefonar para a Anete, avisar o que aconteceu com a Viviane e nós dois iremos ao médico." "Não", chorou, desfigurando o rosto antes sereno. "Ah, nós vamos sim." Falava sem se alterar, porém convicto e muito sério. "Eu nunca exigi nada de você, mas a consulta ao médico nós iremos fazer hoje, sem falta." Quando a viu agitada, argumentou: "Flávia, você não pode ficar sofrendo deste jeito hoje, amanhã, depois e depois. Até quando isto vai durar? Seja mais madura, vamos acabar com todo esse sofrimento agora, hoje." Ela chorava e Marcelo a incentivou, levantando-se e ajudando-a a se erguer. "Vamos lá, tome um banho, arrume-se e fique linda, tá?" Pediu com mais brandura e sorrindo para não agredi-la. "Quero você linda hoje. Lembre-se de que o nosso filho está fazendo 4 meses de gestação." Flávia forçou o sorriso entre as lágrimas e aceitou o proposto. Marcelo a esperou com paciência. Apesar de tudo, o amor que sentia por ela e pelo filho não se gastou diante de tantos conflitos interiores. Seu respeito e fidelidade por eles eram verdadeiros. Ele estava firme e disposto a levar seus propósitos adiante. Nada o abalaria. No consultório médico, depois de muita tensão, o médico a esclarecia: "Vejam, o bebê é bem grande, saudável." Conversava o senhor enquanto observava a ultrassonografia, que permitia que vissem detalhes perfeitos, com nitidez do filho tão querido. "Aqui as 2 mãozinhas que estão mexendo, olhem." Admirou-se o médico brincando: "Já está mal criado, pois virou as costas para vocês agora. Está virando novamente." Flávia só chorava. "Oh, mamãe!" brincou Marcelo com lágrimas correndo em seu rosto, cochichando-lhe ao ouvido: "Dá para parar de me chacoalhar? Com esse choro você está me balançando e eu não vou sair bem nas imagens." "Que ótimo!" exclamou o médico. "Como podem ver, o bebê é saudável, perfeito e bem grande para as 16 semanas de gestação." "Ele é perfeito, doutor?" Ela perguntou chorosa, querendo ouvir novamente. "Totalmente, dá até para ver que se parece com o papai", brincou o médico. Marcelo não suportou e chorou alto, ao mesmo tempo que sorria, escondendo o rosto, abraçando Flávia. Ele estava com a alma saciada de emoções sublimes. "Estou vendo que no momento do nascimento não vou só escutar o choro do nenê, não é?" Tornou o médico com o mesmo humor. "Podem parar de chorar e vão espantar as outras pacientes, ou vão espantar as outras pacientes.
Depois avisou: aqui está a gravação da ultrassonografia. Disse entregando a Marcelo, que a pegou com todo o cuidado. Podem assistir novamente e chorar mais em casa, mas que seja de alegria. O senhor não sabe como estamos felizes, doutor, falou Marcelo. A propósito, papai, quis saber o médico, por que tanta apreensão de vocês dois? Desculpe-nos, pediu Marcelo, educado e emocionado, explicando, mas nós queremos muito esse filho e, bem, a Flávia só havia feito uma ultrassonografia no início da gestação. Muitas coisas aconteceram, tivemos problemas de família e, no meio disso tudo, ela decidiu trocar de médico, como o senhor sabe. Então, prestes a fazer novamente o mesmo exame, acho que a Flávia ficou insegura. Nos últimos dias andou tendo sonhos em que acreditou que o bebê tivesse anomalias e acho que acabei me convencendo também e entendo. Todos têm essas preocupações, isso é normal. Mas conseguiram ver que estava tudo perfeito. Vocês viram os dedinhos das mãos, dos pés, mexia-se bem e até virou de costas com o maior pouco caso, riu. Só faltou fazer tchau. Flávia, ainda emocionada, não dizia nada. Por constrangimento, ela havia mudado de obstetra, pois ao outro médico ela contou que descobriram que eram irmãos. Arrependida, ela não queria ir à nova consulta, mas foi convencida por Viviane e Rogério. Para este novo obstetra, Flávia omitiu todas as revelações. Tirando-a das reflexões, o médico alertou: só está um pouco acima do peso, dona Flávia. A senhora me disse que pesava bem menos. Antes da gravidez era um peso perfeito. Engordou mais de 5 quilos em 4 meses. Eu? Ou a senhora ou o bebê, um dos dois está com peso acima, sorriu. Mas vamos dar um jeitinho nisso, não é? Marcelo a abraçou e beijou-lhe a testa, suspirando fundo. Aliviado, sorriu para ela. Ao chegarem ao apartamento, Marcelo correu para a sala, ligou a televisão e foram juntos novamente assistir a gravação da ultrassonografia, o que fizeram várias e várias vezes. Ele não conseguia tirar o largo sorriso do rosto, e Flávia estava inebriada de satisfação. Nada apagaria a alegria que sentiam no fundo de suas almas naquele momento. Até que Marcelo não suportou e falou orgulhoso: é verdade, ele se parece comigo. Marcelo é tão pequeno. Além do mais, nós pedimos para não saber o que era. Como pode dizer ele? Posso ser vaidoso, mas não sou cego, riu. E aquilo ali? É mais uma perninha, é? Mostrou ao parar a gravação e deliciou-se com uma longa, gostosa e radiante gargalhada, parecendo lançar um brilho que reluziu no ambiente. Encarando-a firme, invadiu-lhe a alma, ao afirmar em baixo tom de voz: estou muito feliz. Sinto-me afortunado. Abraçando-a forte, aparando uma lágrima que lhe correu no delicado rosto, ele ainda falou: amo o nosso filho e adoro você. Apesar de tudo, obrigado, Flávia. Posso dizer que estou realizado. Só não é mais realizado por sermos irmãos. Encorajou-se, afirmando em meio ao sorriso delicado e pouco triste. Mas eu tenho você ao meu lado, ao lado do nosso filho, e é isso que importa, o nosso compromisso moral e espiritual para tudo. É sim, disse beijando-lhe o rosto com carinho, você tem toda a razão. Com o passar dos dias, Viviane recebeu alta do hospital e Nicole fez questão de que fosse levada para a chácara. Queria cuidar da filha. A jovem ficou confusa, estava abalada, mas entendeu o arrependimento de sua mãe. Um brilho antes encantador apagou-se dos lindos olhos de Viviane, que passou a ficar perdida em seus próprios pensamentos. Marcelo percebeu que Nicole não se deu conta dos papéis que assinou e do seu sangue colhido no hospital, pois não perguntou nada a respeito. Viviane não se lembrava. Assim, ele ficou calado e aguardando.
Sua maior preocupação era pelo fato de Rogério não dar notícias. Já havia se passado tempo mais do que suficiente para que chegasse ao vinhedo na Itália, para onde avisou que iria. Diariamente, Marcelo telefonava para os tios querendo notícias, mas não sabiam de nada e ficavam cada dia mais preocupados, pois semanas já haviam se passado. Enquanto isso, Marcelo cuidava de vender suas ações na empresa e deixar a presidência. Renata e Paulo não puderam se sentir mais realizados. Kátia recusou sua participação nas cotas como acionista e pediu para Marcelo vender o que lhe pertencia. Renata e Paulo não tinham o suficiente para comprar todas as ações oferecidas. Afinal, não esperavam por aquela tomada súbita de decisão, uma mudança radical. Mas eles conseguiram comprar 70% do montante que foi colocado à venda. Com a abertura do testamento do Sr. Douglas, confirmou-se que as ações estavam partilhadas, conforme ele havia detalhado em vida, e Marcelo poderia fazer com elas o que quisesse. Para surpresa de Flávia, que já era procuradora de Gorete, continuava com o mesmo encargo e ainda com o direito às propriedades que a família possuía e aos investimentos que existiam em nome de Douglas e da esposa. Numa pequena reunião, Flávia, Marcelo e Kátia decidiram não ter mais qualquer vínculo com Renata, Douglas Júnior e Paulo. Decididamente, eles queriam fazer de tudo para se verem livres deles. Por esta razão, Flávia concedeu a um advogado de confiança da família a venda dos bens e a partilha entre os irmãos Igorete, herdeiros legítimos de tudo o que pertenceu ao Sr. Douglas. Tudo corria amigavelmente, eles não se viam já por um bom tempo, tendo em vista que o advogado cuidava de tudo. Entretanto, um encontro acidental confrontou Renata e Flávia no escritório do bacharel medianeiro entre eles. Renata já sabia que estava grávida de gêmeos e orgulhosa por se tratar de um casal. Flávia sentia-se timidamente constrangida pela posição em que Renata se colocou, ridicularizando-a com deboches e discriminações chocantes, ultrajando-a, mas sempre com seu estilo educado. Torturava e a agredia com palavreado polido, quando se referia às anomalias do filho, que nasceria do relacionamento entre dois irmãos. Chegando ao apartamento, Flávia estava extremamente chateada. Olhando para Marcelo, que se encontrava ao telefone, não o incomodou, tendo em vista o assunto tratar-se de negócios. Indo para seu quarto, tomou um banho e decidiu se deitar. Sentia-se cansada, com o coração opresso e pensamentos fervorosos. Flávia trazia no rosto pálido um olhar perdido e triste. Não conteve as lágrimas compridas que teimaram em cair. Apertava o travesseiro contra o peito, tentando sufocar os sentimentos que lhe incomodavam. Imersa em seus pensamentos, nem percebeu quando Marcelo, empolgado pela conversa que teve, entrou no quarto e, ao vê-la, deteve o ânimo. Aproximando e sentando-se ao seu lado, perguntou: "O que foi, Flávia?" "Estou exausta e resolvi deitar." "Flávia, não é só isso," insistiu, procurando ficar calmo. "Eu o encontrei com a Renata e..." "Droga, eu sabia," reagiu num impulso. Puxando-a para si, pediu brandamente: "Vem cá, não faz isso não chore. Pense no bebê, na sua pressão." Flávia deixou-se abraçar, recostou em seu peito e ficou quieta, mas com reflexões frenéticas. Marcelo a embalou por minutos e afagou-lhe a barriga, um pouco mais avolumada, falando de um jeito que ela gostava de ouvir. "Viu, nenê? Sua mãe é teimosa mesmo. Eu disse para ela ficar em casa, mas não," murmurava com mimos. "Ela teimou que iria sozinha. Vai acostumando, viu?" Flávia sorriu, adorava aqueles carinhos e o jeito engraçado de Marcela entoar a voz. "Eu não sou teimosa," disse mais tranquila.
É que encontrei com a Renata no escritório do advogado. Ela disse coisas. Esquece, Flávia, pediu ele sorrindo. Tenho notícias melhores. Se tudo der certo, a nossa empresa será inaugurada na próxima semana. Já estamos contratando funcionários especializados. Eu iria cuidar disso, reclamou. Assim? Perguntou rápido e sem querer magoá-la. Está me achando incompetente por causa da barriga? Porque eu engordei? Não, tornou constrangido. Já sei, disse afastando-se do abraço. Todas as outras estão lindas e maravilhosas, até a Kátia. Você já reparou como ela mudou, como está elegante, charmosa e feliz? Quero que ela continue desse jeito e até melhor. Ela conseguiu isso à custa da força de vontade. Entretanto, eu não posso fazer regime. Você está linda, Flávia. Acredite. Não minta. Quase chorava. Estou inchada, gorda e não me reconheço. Não diga isso. Agora você está me ofendendo. Por quê? Porque eu tenho muito bom gosto e acho que você está linda. É verdade, acredite em mim, pediu com mimo. A cada dia eu te admiro mais, sabia? E não deixei que cuidasse disso porque queria poupá-la, meu. Marcelo se deteve na palavra amor, como se a engolisse. Tentando disfarçar, afirmou: Você está ótima. Não quero que se canse, precisa cuidar do seu bebê. Sensível, Flávia parecia procurar qualquer motivo para ficar ressentida e observou. Antes você dizia, nosso bebê. Falou com olhos marejados. Sim, você tem que cuidar do meu bebê, do nosso bebê, está bem? Exclamou sorrindo e bem-humorado para não contrariá-la. Assim que a viu mais feliz, disse, ai, tenho uma notícia, aliás, duas. Quais? Perguntou, deixando-se ficar novamente em seus braços. Minha madrinha Irene está felicíssima. A Sofia, que está noiva do Milton, e a Olga, que está noiva do Augusto. Decidiram se casar no mesmo dia e já marcaram até a data. Já pensou que legal? Que ótimo! Alegrou-se Flávia num suspiro. Calando um desejo, falou, tomara que sejam muito felizes. Também espero, tornou ele, sentindo o mesmo que ela. Nesse instante o telefone tocou e Marcelo avisou. Sente-se aqui, descanse, vou atender. Era o tio Marco que ligou da Itália e colocou Rogério para falar com Marcelo. Rogério? Fala, Marcelo. Estou desesperado atrás de você, cara. Por que não ligou esse celular? Por que sumiu por tanto tempo? Eu precisava ficar um pouco sozinho e... Escute, Rogério, nós precisamos conversar. Tenho muitas novidades. Sabe, Marcelo, adorei esse lugar. Olha que conheço vários lugares no mundo, mas esse cara, não sei como foi deixar tudo isso aqui. Ah, eu sei. Foi para encontrar você, seu idiota. Escuta, Rogério. Preciso que volte ao Brasil imediatamente. Marcelo, você sabe que eu não vou. Olha, já sei que a Vivi está bem, os tios me contaram. Estou adorando meus primos e primas. Sabe que penso até em desistir da Suíça e ficar por aqui? Rogério, leve a sério o que estou falando. Precisamos conversar pessoalmente. Enervou-se Marcelo. Então venha para cá, a Flávia vai adorar. Não é uma viagem boa para ela no momento. Se não fosse por ela, eu iria. O que ela tem? Preocupou-se Rogério. Nada sério, engordou um pouco. Sussurrou rindo ao falar. Está enorme. Não diga que eu contei, gargalhou Marcelo. Impossível imaginá-la assim, é verdade? Mas que, lógico que é verdade, exclamou Marcelo, brincando, alegre. Ela está no quinto mês, mas parece que está de 7, esperando gêmeos. São gêmeos? Assustou-se Rogério, entendendo errado. Não, ela está no quinto mês, mas parece que está grávida de 7 meses e parece esperar gêmeos. Eu disse parece.
Ela está tão linda, Rogério, você tem que vê-la. Marcelo, por favor, Rogério, eu não posso deixá-la agora para ir viajar. Além disso, estou com a empresa de reciclagem praticamente montada e pronta para inaugurar, explicou Marcelo com a entonação de súplica na voz. Preciso falar com você, meu amigo, é sério. Posso pensar? Pediu Rogério. Não pense, meu irmão, venha. Não podemos conversar por telefone. Marcelo, dê-me alguns dias, tá? Ligue-me sempre, promete? Está bem, eu ligo. Mas eu adorei isso aqui. Rogério voltou a repetir admirado. Você nem imagina o que o tio Marco fez. Mas acho que ainda posso melhorar mais. Tenho tantas ideias e olha que estou aqui só um dia. É uma estância hoteleira maravilhosa e podemos ampliar ainda mais. Há lugares ótimos para as estações de esqui. Precisaremos de investimentos para apropriar o lugar, entretanto, nada tão absurdo, estas terras são imensas. Além disso, o vinhedo dá um toque todo especial para os turistas e, Rogério, por favor, você poderá voltar depois e morar aí se quiser. Venha para o Brasil o quanto antes. Por que tanto desespero? Já disse, não posso falar por telefone. É um assunto delicado, sério e muito importante. Está bem, apenas deixe-me aproveitar um pouco mais. Marcelo aceitou e desligou depois de conversarem um pouco mais. Rogério ficou muito pensativo, algo o inquietava. Mas não gostaria de rever Viviane em quem não conseguia deixar de pensar um minuto. Conversaram? Perguntou um primo que acabava de entrar na sala. Olá, eu conheço? Perguntou Rogério, que já havia sido apresentado a muita gente, estava atrapalhado. Soube que estava conversando com o Marcelo no Brasil. Por isso não entrei antes, disse o moço conversando no idioma italiano. Eu sou o Salvatore, seu primo. Ah, prazer. Eu não sabia que tinha tantos primos, disse Rogério, cumprimentando com alegria, com alegre cortesia e falando também no mesmo idioma. Sussurrando e rindo, o rapaz falou da própria mãe com molecagem. Acho que a dona Daniela e o senhor Marco não conheceram televisão. Somos 9. Gargalhavam com prazer quando o moço gritou: Ai, ai, mamma mia, isso dói. Como fala assim de sua própria mama? Gritou Daniele, no idioma italiano, como todo aquele típico e gostoso drama. Fora! Vamos, estou mandando. Olhando para Rogério, que segurava o riso, Daniele mudou o tom agressivo para um jeito exagerado e mimoso. Mas que belo é o meu sobrinho! Disse beijando-o várias vezes. Não vejo a hora de conhecer a sua irmã, Flávia. Mas por que ela não veio? Bem, tia, ela e o Marcelo estão resolvendo alguns projetos para abrirem uma empresa. Eles têm que cuidar de vender algumas coisas deixadas pelo nosso pai, como eu já contei. A Gorete, que nos criou como se fosse nossa mãe, não está bem. Ela tem um certo desequilíbrio psicológico. Mas por quê? Assustou-se Daniele. Desde quando o nosso meio-irmão mais velho morreu em um acidente doméstico, pobre coitada, não lhe tiro a razão. Sabe, tia, nossas vidas viraram de cabeça para baixo quando descobrimos que tínhamos meios irmãos, outra mãe. Nem sei explicar, fiquei feliz por conseguir vir para cá. O Marcelo me contou muito sobre vocês e, para dizer a verdade, eu ficava com a maior inveja, confessava rindo. Lamento não ter vindo antes, não conhecer nossa avó, a tia Rociane. O Marcelo me falou tanto dela. Então ficará no quarto que foi da Rociane, avisou alegre. Sabe, Rogério, às vezes é como se eu sentisse a Rociane ali. Parece que sinto o seu perfume, a sua presença. Quer usar aquele quarto? Lógico. Vamos, venha, disse animada, arrastando-o pela mão. Veja se gosta do quarto. Ao entrarem no grande quarto, Rogério sentiu algo que não sabia explicar. Realmente parecia que alguém na espiritualidade estava ali, naquele momento. Era esse o quarto?
Perguntou inebriado, olhando cada detalhe. Sim, era esse. Ela e a Nicole, sua mama, dormiram aqui por algum tempo até a Nicole se casar. Depois ele ficou sendo só da Rociane. Nunca mais ninguém o usou nem mexeu nele. Está do jeito que ela o deixou. Não tivemos coragem de tocar em nada. Somente eu entro aqui uma vez ou outra para matar a saudade. Você será o primeiro a usá-lo desde quando ela se foi. Fez breves segundos de pausa, em que ficou pensativa e comentou: engraçado, sempre pensei que o Marcelo viria aqui para nos visitar e seria o primeiro a querer ocupar este quarto. Ele ficará com inveja de você, riu. Amanhã eu peço para alguém vir aqui limpá-lo. Ah, se não quiser ficar aqui, temos outros quartos vazios. Faço questão deste. O Marcelo me contou que a tia Rociane gostava de escrever, que tinha vários cadernos, espécie de diários. Nossa, e como tinha! Rociane escrevia muito. Disse enquanto abria as janelas, ela guardava tudo dentro deste baú, disse, apontando. Rogério se aproximou e perguntou inquieto: estão todos aí? Não, lógico que não. Daniele deu um suspiro e contou: no dia em que sua nona morreu, a Rociane me fez um pedido. Fez-me prometer que no dia em que ela morresse, eu colocaria fogo em todos os seus cadernos. Eu não poderia imaginar que quando voltássemos do enterro de nossa mama... Daniele deteve-se e quase chorou. Rogério a abraçou com ternura, pedindo: perdoe-me, tia, não tive a intenção de fazê-la chorar. Não tem problema, choro porque gosto da minha irmã. E em respeito ao que me pediu, voltou a detalhar com simpatia emotiva. Assim que voltei do enterro dela, peguei esta caixa e, chorando, queimei na lareira deste quarto folha por folha, caderno por caderno, sem ler nada, niente. Nada, exclamou. Fosse o que fosse que Rociane escreveu ali, não queria que alguém soubesse. Ela guardou com ela, minha consciência está tranquila. A vista é linda, tia, comentou Rogério, mudando o assunto e aproximando-se da janela. Adorei este lugar. Seu tio já me falou que você gostou. Riu com segundas intenções. Ah, vai gostar mais ainda quando fizermos a colheita. Ver os frutos maduros, é chegada a época de vindimar. É lindo, belíssimo. E ainda faremos a pisa. Hoje em dia fica cheio de gente que agenda bem antes para participar, sabia? E será que eu posso? Perguntou entusiasmado. Mas é claro, meu sobrinho. Afinal, uma parte disso aqui é seu. Declarou, abraçando-o com incrível satisfação e alegria. Os casamentos de Olga e Augusto, Sofia e Milton aconteceram conforme o programado. Irene não ficou satisfeita quando Olga decidiu morar com o marido na capital, mas a filha a visitava todos os finais de semana, assim como os outros filhos. Morando na chácara, Sofia continuaria, como o marido, a cuidar das estufas de flores, pois os negócios cresceram quando Kátia fez investimentos e abriu um novo ramo na área de decorações e paisagismos. Cíntia havia deixado de lecionar e passou a se interessar por paisagismo, devido à empolgação e animação de Kátia. Nicole estava feliz com o curso que os negócios tomavam. Apenas Viviane a preocupava. A jovem se calava mais a cada dia. Ela perdia o viço e o brilho do entusiasmo pelas coisas, pela vida. Viviane podia enumerar as angústias e as desilusões que sentia. Essas preocupações eram passadas para Marcelo e Flávia, porém pouco eles podiam fazer. Eles conversavam com ela, porém Viviane não reagia. O tempo, assim, foi passando. Marcelo realizou seu sonho e montou sua empresa. Apesar de atarefado com a colocação em prática dos projetos, ele sempre conversava por telefone com Rogério, que ainda estava na Itália, e tentava convencê-lo a voltar o quanto antes. Flávia interessava-se pelos assuntos administrativos e ficou muito feliz quando Anete aceitou ir trabalhar na empresa de reciclagem
como secretária. Elas se davam muito bem e era com Anete que Flávia desabafava sobre os pensamentos e lembranças cruéis que causticavam sua alma. Anete sabia ouvir e a tratava com incrível generosidade, sabendo entender o que Flávia sentia e sofria. Grávida e bem sensível por causa de tantos acontecimentos relâmpagos em sua vida, Flávia conseguia falar com Anete sobre a falta que sentia dos carinhos de Marcelo. Recebia-os agora, mas eram bem diferentes. Sentia-se carente com um ferimento profundo em seu coração. Viu seus sonhos de moça serem transformados em um pesadelo. Um pesadelo que ela sabia seria interminável, pois um filho foi a única coisa que lhe restou do amor impossível e cruel, o qual teria Marcelo perto, mas completamente longe. Anete sabia entender. E Marcelo, percebendo que aquela amizade faria bem a Flávia, não se importou. E até pedia à secretária que ouvisse o seu desabafo, mesmo se não pudesse ou não tivesse o que aconselhar. Certo dia, quando conversavam, Flávia tocou no nome de Renata, falando sobre o quanto a irmã havia tentado magoá-la. Com simplicidade, Anete comentou: eu soube que os filhos da Renata já nasceram. Já? Mas ela ficou grávida depois de mim, assim que se casou com Paulo. E eu estou de 7 meses, estranhou Flávia. Talvez ela tenha ficado grávida junto ou antes de você, não acha? Só que escondeu e por serem gêmeos. É normal gêmeos nascerem antes do tempo, aos 7 ou 8 meses de gestação. Só que aconteceu algo muito triste, comentou Anete. O que foi? Preocupou-se Flávia, olhando-a sem piscar. Puxa, eu não deveria ter falado, lamentou a secretária. Mas foi o seguinte, eu soube que a Renata começou a sentir algo, mas não deu importância. Depois, quando resolveu ir para o hospital, aconteceu alguma complicação durante o parto. Os gêmeos nasceram de cesariana. Demorou muito e isso prejudicou as crianças, que sofreram com a falta de oxigênio no cérebro, provocando danos mentais e físicos irreversíveis. Coitada da Renata, entristeceu-se Flávia. Eu não sabia. Algum tempo depois do silêncio, comentou: eu e o Marcelo só soubemos pelo Augusto que a Renata e o Paulo deixaram de frequentar a casa espírita, onde ela era presidente. E isso foi devido à descoberta de desvios. O Augusto nos convidou para frequentarmos lá. E nós estamos gostando, para dizer a verdade. O Espiritismo me ajuda muito a suportar o que vivo hoje. Mas lá ninguém comentou nada sobre o nascimento dos bebês. Desculpe, pensei que você soubesse. Não, eu não sabia. Fiquei chateada, mas nem posso pensar em visitá-la e ser solidária. A Renata não me receberia. Lamentou Flávia com seu coração bondoso. Conforme revelou Gorete, Renata passava pela harmonização. Ela, que havia tirado a vida de seus avós, deu-lhes novamente a oportunidade da reencarnação. Entretanto, pelo egoísmo, ganância, orgulho e vaidade, eles retornaram com anomalias que sofreriam como expiação por tudo o que fizeram. Essa experiência não se tratava de um castigo de Deus, mas sim da cobrança da própria consciência, que os atraía para o reparo e o reconhecimento pela falta de bom senso, pelas fraudulências, pelas corrupções que cometeram, pelas barbaridades e fanatismos praticados em nome de uma seita e muito mais. A ambição os trouxe novamente na mesma família, para a mesma casa e no mesmo nível social luxuoso, afortunado e requintado, a fim de usufruírem tudo o que conquistaram, porém, com gastos na saúde extraordinariamente prejudicada, paralíticos para apreciarem bem o que sempre desejaram e gostaram.
Além disso, Renata, como mãe, sentia-se perplexa. Não acreditava em tudo o que acontecia à sua volta e se recusava a cuidar dos filhos que lhes foram confiados. Ela, como Gorete, passou a ter crises nervosas, precisando de medicamentos que a acalmassem. Lembrava-se do que havia falado para a Flávia e do quanto a humilhou. Tudo se tornava um verdadeiro pesadelo para ela e Paulo. Renata ficou ainda mais perturbada quando soube que seu irmão Douglas Júnior, que levava uma vida voltada para o erro e com o seu apoio, fazia uso de drogas, envolvia-se com companhias de baixo padrão moral. Com tudo isso, exposto às mais degradantes experiências, Júnior se tornou soropositivo, portador do HIV e, por não procurar nem querer seguir um tratamento adequado, revoltou-se. Decidiu que contaminaria muitos com o vírus do qual era portador, mas logo seria afetado pelas consequências da AIDS e ficaria dependente de pessoas que cuidariam dele. O espírito Douglas, que acompanhou alguns acontecimentos da família, não conseguia mais passar seus abalos e tormentos através das vibrações para Flávia e Marcelo, que se fortaleciam mais a cada dia. O espírito Douglas vagava em estado de perturbação na luxuosa residência, onde sempre morou, agora a casa de Renata, Paulo e dos pequenos filhos. Viveria consumido por transtornos em seus pensamentos tumultuados, enredados de arrependimento. E isso duraria o tempo que fosse preciso, até que se entregasse às preces sentidas e profundo arrependimento, pedindo socorro a Deus. Certa manhã em que o sol derramava seu dourado pela janela do apartamento de Marcelo, quando menos esperava, a Flávia reparou. Você está animado, Marcelo. O que aconteceu? Perguntou desconfiada, sentando-se. Acabei de receber uma ligação. O Rogério vai voltar. Quase gritou. Nossa, que legal! Com modos marotos intrigou-a. Eu tenho um segredo engasgado há meses. Quase não aguento, mas aquele maldito idiota parecia que nunca ia voltar. O que é? É segredo, Flávia. Ah, Marcelo. Falou com jeito manhoso e brincando. Estou começando a ter desejos de revelações de segredos. Sabia? Está bem. Disse com modos alegres. O que eu não faço pelo nosso bebê? Ansioso, Marcelo contou tudo para a Flávia, que quase não acreditou. Porém, esperariam pela chegada de Rogério. Dias depois, Marcelo e Flávia recebiam Rogério, que acabava de retornar da Itália. Abraçaram-se e se beijaram, matando a saudade que os consumia. Flávia estava agitada, ansiosa, enquanto eles conversavam muito, colocando alguns assuntos em dia. Rogério também parecia inquieto com alguma coisa, como se quisesse muito dizer algo que o incomodava. Mas Marcelo não parava de falar. Colocou-o a par de como Viviane estava se comportando, o que deixou Rogério sentindo um grande remorso, algo que nunca o abandonou em cada alvorecer, desde o dia em que partiu. Que sina é essa que acompanha esta família, meu Deus? Lamentou Rogério, as coisas acontecerem enganando a todos nós. Foi nesse exato momento que a campainha tocou. Eu atendo, avisou Flávia levantando-se. Por um instante passou pelos pensamentos de Rogério que, para subir direto, sem ser anunciado, deveria ser alguém conhecido. Conforme o combinado, Cíntia trouxe Nicole e Viviane, no momento exato. Rogério pareceu não apreciar a surpresa, mas com notável estima abraçou Cíntia e Nicole fortemente, beijando-as em seguida. Ao olhar para Viviane, percebeu que ela fazia um esforço descomunal a fim de segurar as lágrimas que brotavam. Reparou sua feição muito abatida, o corpo magro e contraído, as mãos finas de uma brancura pálida quase transparente e a fragilidade quase doentia.
Aproximando-se, abraçou-a por algum tempo e sentiu que não parecia mais aquela moça firme, segura e alegre que já esteve em seus braços. Nenhuma palavra. Flávia pediu para que se acomodassem enquanto Marcelo quis saber. E a Kátia não quis vir? Ela estava com clientes. O casal que quer refazer todo um jardim de um sítio é um ótimo serviço, justificou Cíntia. Ao ouvir a pergunta, Rogério logo deduziu que aquele encontro havia sido combinado. Não entendendo o intuito de Marcelo, ele não demorou a questionar. É alguma reunião de família da qual não fui avisado? Na verdade é sim, meu irmão, respondeu Flávia na vez de Marcelo. Precisamos conversar e esclarecer algumas coisas entre nós. É algo muito importante que não pode mais ser adiado, assegurou Marcelo muito sério. Olhando para todos ali reunidos, Rogério informou. Esse encontro foi providencial. Eu gostaria que nos reuníssemos, mas não pensei que fosse tão rápido, pois também tenho muitas coisas importantes para dizer e apresentar. Entretanto, não esperava fazê-lo agora, quando praticamente acabei de chegar da Itália. Assim que o trouxemos para cá, Rogério, ligamos para a Cíntia pedindo que ela trouxesse a mãe e a Viviane. Não podemos mais esperar, falou Flávia, olhando para Marcelo como se lhe passasse a palavra. Cíntia estava com olhos ávidos. Nicole apreensiva por estranhar tudo aquilo, e Viviane, recostada no braço do sofá, permaneceu com o olhar perdido e sem energia, sem o vigor de antes. O assunto é sério, anunciou Marcelo com certa tranquilidade. Mas eu precisava de todos os presentes, principalmente Rogério. Adiei tanto esta reunião por causa de sua demora para voltar da Itália, daqueles vinhedos, que, bem, somos uma família, eu acredito que não pode haver mais segredos, vergonha ou qualquer coisa que omita a verdade, pois foi isso que nos prejudicou até hoje. Vendo que Nicole abaixou a cabeça, olhou para ela e pediu: desculpe-me, mãe, mas preciso contar tudo o que me revelou sobre o Leonardo e a filha que teve na Itália. Nicole, com olhos marejados, abaixou a cabeça e ouviu Marcelo repetir cada palavra do que lhe contou sobre a possibilidade de Viviane não ser sua filha. Enquanto ele avançava na narração, os olhos tristes de Viviane ganhavam expressão, e Rogério sentia o coração acelerado, parecendo querer saltar de seu peito. Terminando, Marcelo falou: então, mãe, eu não suportei tudo aquilo. E quando Viviane estava internada, pedi que a senhora assinasse aquela permissão e deixassem colher seu sangue para que fosse feito um exame de DNA. Fizeram o mesmo exame na Viviane, mas ela estava atordoada e nem se lembra disso. Desculpe-me, Rogério e Viviane, mas eu não poderia dar uma notícia dessas por telefone. Por favor, fale de uma vez. E implorou Viviane com a voz mais fraca que já se ouviu. Está bem, suspirou Marcelo, declarando firme. Viviane, você foi trocada no hospital. Aqui estão os exames. Você não é filha da dona Nicole e, consequentemente, não é irmã do Rogério. Rápido, não contendo o choro, Rogério correu para junto de Viviane. Ajoelhou-se à sua frente e se abraçaram forte. Entre lágrimas, soluços e risos, eles se tocavam, como se não acreditassem naquela notícia, afastando-lhe os cabelos do rosto fino, enfraquecido. Rogério se penalizou ao olhar fixo para Viviane e a beijou várias vezes, sem se importar com os demais. Ela não parecia ter força física para se levantar e comemorar com vigor, mas seu largo e lindo sorriso, seus olhos brilhantes e vivos, exibiam sua felicidade. Sentando-se ao seu lado, Rogério a envolveu num abraço, escondendo-a em seu peito, e beijava-lhe a cabeça e o rosto com frequência. Nenhum deles conseguia parar de chorar e de se tocar, incrédulos. Cíntia correu para junto de Marcelo e tomou-lhe os exames das mãos para vê-los melhor. Lágrimas compridas corriam incessantes
dos olhos de Nicole, que permaneceu de cabeça baixa o tempo todo. Estava pensativa, arrependida de tanta omissão. Uma dor varava-lhe a alma, com uma preocupação que nunca mais teria fim. A filha verdadeira com a qual não se importou, que não quis procurar, onde estaria? Remoeria os remorsos imaginando como ela estaria e qual sorte o destino havia lhe preparado. Se estivesse sob os seus cuidados, seria diferente. Mesmo sem saber, Nicole saboreava a dor por suas práticas num passado distante, em outra reencarnação. Trocou e furtou filhos de pessoas desconhecidas em troca de alguns numerários, não se importando com o destino dos pequeninos, nem com o desespero infindável dos pais. Em outra experiência reencarnatória, quando teve a oportunidade de corrigir suas faltas, não se importou e acomodou-se. Agora, viveria grande e silencioso sofrimento, por ignorar o destino da filha legítima, imaginando que ela poderia viver os piores tormentos, por seu descaso, por sua omissão. Mas uma coisa Nicole passaria a fazer: amar, respeitar, cuidar igual e atenciosamente dos filhos de coração, como se fossem seus. Como era o caso de Kátia e Viviane, percebendo que não fazia diferença terem ou não o mesmo sangue. Comovida com o desalento da mãe, Flávia, emocionada e com um choro contido pela alegria, aproximou-se e a afagou por algum tempo. Até que Viviane se levantou, aproximou-se de Nicole e, ajoelhada à sua frente, falou docemente: "Desculpe-me, mãe." Lágrimas rolaram no rosto de ambas. "Perdoe-me por tudo o que já fiz, por me maltratar tanto, chegando a este estado, como uma forma de puni-la. Mas eu não queria mais viver. Não havia motivo para isso." Chorou muito e Rogério ficou ao seu lado, afagando-a com forte sentimento. "Perdoe-me você, filha. Vocês não são irmãos de sangue nem de nome e têm as minhas bênçãos. Desculpe por eu ser tão ignorante, por não ter conhecimento, por ter vergonha e medo de falar a verdade. Não se castigue ou se torture por isso, mãe." Falou Rogério, emocionado e em tom bondoso. "Obrigado por ter revelado tudo agora. Isso foi o principal. Podemos sempre recomeçar e viver melhor." Os três se abraçaram e não foi possível conter as lágrimas e o choro copioso. Cíntia abraçava-se a Marcelo, que também se emocionava. Algum tempo depois, Rogério levantou-se, abraçou-o e agradeceu. Secando as lágrimas, ele comentou: "E eu que retornei só pensando em contar o que me aconteceu e apresentar o que encontrei." Rogério engoliu a emoção e, detendo as lágrimas, avisou: "Estou preocupado com a Flávia." Sorriu. "Comigo?" "É." Tornou sem demora. Respirando fundo, admitiu: "Gente, não esperava por isso. Pensei que eu fosse surpreendê-los, mas sou eu quem estou atordoado. Porém, o que tenho não é menos importante. Eu viajei pela Itália por algum tempo antes de ir para o Vale dos Vinhedos, na região de Asti, para conhecer nossos tios, primos e o lugar. Depois de tudo o que aconteceu aqui, eu queria fugir, esquecer, mas não conseguia. Como eu desejava, fui em busca de minhas raízes, conhecer um pouco da minha família verdadeira. Eles me receberam com euforia. Parecia que me conheciam de longa data. Fizeram com que eu ligasse para o Marcelo, que me implorava para voltar. Eu relutei, não queria e o enrolava", riu. Até que algo muito sério veio parar em minhas mãos. Tomando fôlego, Rogério pediu: "Esperem um minuto só, por favor."
Um suspense causou interesse e ansiedade, até que ele retornou com um caderno entre as mãos quase oscilante. Olhando para a irmã, solicitou educado: Cíntia, minha querida, eu marquei algumas páginas aqui, gostaria que você emprestasse sua voz, a fim de ler estas páginas para nós. Sem entender aquela proposta, ela se levantou calma. Tomou nas mãos um caderno decorado com um belo desenho de uma folha verde de parreira, sob um cacho de uvas maduras gotejadas suavemente e contornadas com delicadas vergônteas encaracoladas que ofereciam alegria tênue à representação das formas na superfície da capa. Abrindo o caderno com extremo cuidado na página marcada, Cíntia olhou para o lugar apontado e leu, entoando a voz como se vivesse a história. O inverno está rigoroso. Não pensei que fôssemos enfrentar tamanho frio ao chegarmos à Itália. A viagem foi longa e muito difícil. Passamos dias intermináveis no porão sujo, úmido, escuro e mal cheiroso daquele navio. Era tão escuro que eu não pude escrever. Nossas roupas estavam imundas e sentíamos como se estivéssemos infectadas. Apesar de tudo que Irene preparou para a viagem, passamos fome e muito frio. Por sorte, Marcelo mamava. Todos os panos feitos de fraldas se acabaram em poucos dias. Meu queridinho quase não tinha mais o que vestir. Não podíamos deixá-lo molhado. Estava muito frio. Por isso, usamos até os nossos vestidos. No pequeno baú e a única mala que nos sobrou, havia uma muda de roupa que não nos servia para nada, e os meus cadernos, meus tesouros. Se não fosse a ajuda de estranhos, jamais chegaríamos aos vinhedos. Nicole me parecia doente, muito doente. Sei que está triste por todos não saberem ainda que Marcelo é o seu filho e que ela é mãe solteira. Isso arrasará a nossa família. Por eu ter chegado com meu pequeno sobrinho abrigado em meu peito e sob as minhas vestes, pensaram que ele era meu filho. Receberam-nos com muita alegria, mas eu pressentia um furor ao imaginar qual seria a reação de nosso pai tão severo e tão conservador. Temo pela minha irmã mais querida, ela não tem mais leite e enfraquece. A trégua na leitura foi oferecida pelo fato do encerramento daquele episódio. Cíntia, pela breve pausa, circunvagou o olhar pela sala e, surpreendendo-se com a atenção de todos voltada para ela, mas logo retornou ao que fazia, narrando com emoção, como se vivesse aquilo tudo, como se recebesse um abraço de quem escreveu. Jamais vi nosso pai tão agressivo, ofensivo e quase violento. Nenhuma tempestade rugiu mais do que ele, ao saber que o pequeno Marcelo era filho de minha irmã. Enfrentei-o. Em vão. Aquela notícia deixou o nosso pai insano. Ele ofendeu Nicole com os piores nomes. Revidei, mas de nada adiantou. Ele não sabia sentir amor. Ordenou que minha irmã partisse dali com o filho. Era uma manhã fria, extremamente fria, e a chuva não deixava enxergar qualquer caminho. Decidi que eu não a abandonaria, e como se fosse um grandioso ato de misericórdia, de indulgência, nosso pai avisou que poderíamos ficar no velho casebre que se desmontava no fundo do vale, longe de tudo, longe das vinhas, da casa dos empregados e de sua grandiosa moradia.
Por não ter alternativas, precisei aceitar e engolir, engasgada, aquelas palavras cruéis e mais gélidas do que a neve. Nossa irmã Daniele e nossa mãe tomaram providências urgentes para melhorar o casebre sem que o nosso pai soubesse. E foi enfrentando a dura tempestade e o frio que deixamos aquela grande casa e partimos para com o pequeno Marcelo, embrulhado em panos para aceitar a única esmola oferecida. Desde que chegamos não tive tempo de escrever. E eu só queria escrever. É algo que me domina. Conforta meu coração como um desabafo. Penso muito em meu Tomás. Choro escondida, pois fico imaginando como ele deve ter sofrido. Como foi torturado até a morte, talvez. Mas um acalento emerge em meu coração despedaçado e algo me conforta. Então, penso que ele me abraça para que não me torture ainda mais. Vez ou outra, tenho a impressão de que vou encontrá-lo e sonho em voltar para o Brasil. Cintia interrompeu a leitura, pois Rogério apontou-lhe outro trecho. Hoje, Nicole delira. Tem febre muito alta. Estaria ali a minha missão? Cuidar dela e do meu querido sobrinho? Mas com o quê? Só nos mandaram suprimentos e leite para o Marcelo. Pobre Marcelo. Desde o alvorecer ele me arranca os resquícios do sono. Sentei-me na cadeira e tentei dar-lhe o leite, mas ele não quis. Recusa. Queima em febre, igual a mãe. Não sei o que faço para meu Marcelinho não chorar mais. Breve parada na leitura, indicando que a escrevente deixou de narrar. Cintia estava emocionada, todos estavam. Sabiam tratar-se de um dos diários de Rociane. Um de seus tesouros que não foi queimado. Com delicadeza, Cintia virou a folha embaçada pelo tempo. O papel parecia ter se molhado, provavelmente por lágrimas. A escrita firme seguia agora trêmula, mas as palavras eram poderosas e a jovem as narrava com incrível emoção, como se vivenciasse a cena. Agora é madrugada e estou em desespero. As chamas da lamparina me deixam ver que os olhos de Nicole estão com um brilho estranho, enquanto o choro de Marcelo é insistente, não para, mas diminui o volume a cada momento. Sem saber o que fazer por eles, lembrei de Dona Josefina e peguei a medalhinha que ela deu para Marcelo e comecei a rezar como nunca. Deus, o que eu faço? Minha mãe não responde aos meus bilhetes. Mandaram remédios, mas de nada servem. Nicole delira o tempo todo e chama pelos filhos, não para de gritar seus nomes. Ela não escuta o choro de Marcelo, mas chama por ele e diz que o Douglas não pode levá-lo. Nicole implora por ter os filhos. O quanto é triste o meu esforço para nada. Nova pausa em que Cintia olhou para todos, sem entender onde aquilo terminaria ou para que serviria, mas prosseguiu. Deus, meu santo Deus, o que eu fiz? Eu já estava decidida a levar o Marcelo para minha mãe, assim que o tempo melhorasse. Mas o meu querido chorou e chorou, até ficar quietinho e respirando fraco. Entrei em desespero, meu Deus. Enrolei-o em panos e manta e saí calcando a neve perto do lago congelado. Por algumas vezes eu conversei com ele para que esperasse, suportasse um pouco mais até chegarmos à casa de sua avó. Ela cuidaria dele. Minha mãe saberia o que fazer. Deus! A neblina estava densa, densa como eu nunca vi. Senti uma vaga tristeza.
algo que me rasgava o coração, coisa que eu não sei explicar. O Marcelo estava envolto em panos e manta, sob a minha roupa grossa. Percebi algo estranho e o tirei debaixo do meu casaco. Revirei os panos, toquei em Marcelo e ele estava quietinho, completamente quieto, com os olhos fechados e a boquinha um pouco aberta. Deus! Meu sobrinho Marcelo estava frio e não respirava. Gritei e gritei, meu Deus! Como eu gritei desesperada! Lembrei novamente da medalha que estava com ele, peguei-a e orei muito, mas não fui atendida. De que adiantaram as minhas preces, Senhor? O meu querido Marcelo estava sem vida. Os olhos negros de Nicole se arregalaram. O silêncio foi fúnebre. E mesmo assim, com lágrimas nos olhos e na voz uma oscilação, Cíntia continuou lendo mais rápido, passando mais emoção a todos. Com as minhas mãos magras e frias, tentei sacudi-lo com a intenção de trazê-lo à vida, mas não. O Senhor Deus não me devolveu Marcelo. O que eu faria? O que eu poderia fazer? A Nicole, minha amada e querida irmã Nicole, morreria. Então fiquei desorientada, caminhei sem rumo, sem saber para onde ir, o que fazer e o porquê fazia aquilo. Oh, Deus! Eu senti a raiva de meu pai, uma raiva quente que me deu energia para caminhar, mesmo sem saber o que fazer. Saí dos limites dos vinhedos, das terras de meu maldoso pai. Foi por culpa dele que tudo aquilo estava acontecendo. O frio cortava minha pele, adormecia meu rosto e machucava minha boca já ferida, mas eu não sentia. Segurava o Marcelo junto ao peito e ainda tinha esperanças. Eu chorava desesperada. Pensei naquele maldito regime do governo militar que mudou as nossas vidas, tirou os nossos direitos, roubou-nos tudo. Foi por culpa da desgraçada República Militar que o poder era restrito a uma classe exclusiva que tinha até o direito de matar. Por consequência dos infelizes oposicionistas que não agiam com respeito, os militares perseguiram o meu marido e ele desapareceu. Por causa do irresponsável, egoísta, ganancioso e perverso do Douglas, que eu e minha irmã ficamos naquelas condições e precisamos fugir daquele país. Deus, o que eu fiz? Terá perdão? Eu estava extremamente arrebatada, carregando no colo meu sobrinho sem vida, quando avistei uma carroça com um homem todo agasalhado, conduzindo 2 cavalos. Ele estava em meu caminho, não sei. Chegando perto, eu o vi com olhos de quem tinha chorado, enquanto eu estava em lágrimas e já sem forças. Na carroça não havia quase nada, mas algo estava coberto, e dali eu escutava um choro ardido de criança, tão forte que doía a alma. O homem sério parou perto e me perguntou: "A senhora está perdida?" Eu respondi que estava, pois meu sobrinho querido, que me havia sido confiado, tinha morrido antes de eu socorrê-lo. Contei que minha irmã estava muito doente e que ela já havia perdido outros 2 filhos. Falei chorando que ela morreria ao saber que o filhinho estava morto. O choro continuou por todo o tempo e o homem barbudo e agasalhado não disse nada. Ele desceu, amarrou as rédeas e caminhou até atrás da carroça. Num gesto rápido, ele levantou um pano que escondia o corpo de uma mulher
que parecia dormir um sono em sonhos. Assustei-me ao ver uma criancinha chorando ao lado dela. Era um menino tão pequeno quanto o meu querido sobrinho Marcelo. Tirando-o do lado da mulher morta, o homem o pegou de qualquer jeito e avisou com modos rudes para disfarçar sua dor. Tente salvar este aqui e me dê esse outro que está morto. Ela queria morrer com o filho. Eu perguntei quem era aquela mulher. Perguntei, pegando o menino no colo, pois ele pegou a criancinha de qualquer jeito, sem agasalhá-lo, e empurrou para meu braço. Então ele respondeu: é minha irmã. Ficou mãe solteira. Teve pneumonia e não aguentou. Não sei o que faço com o menino, não tenho como cuidar dele. E se ele ficar comigo, certamente morrerá. Pegue logo, mulher. Deixe esse outro aqui com ela, não aguento mais esse choro. Meu pai do céu! Eu relutei em entregar o Marcelo. Fiquei estatelada quando ele tirou o corpinho de meu sobrinho de meus braços. Tirou a manta e os panos de flanela que o enrolavam e me devolveu. O homem não me olhou. Colocou o corpinho de meu sobrinho na carroça, ao lado da mulher. Cobriu-os novamente. E sem se importar comigo ou com o menininho, que chorava em meus braços, o homem subiu na carroça e prosseguiu, na mesma marcha. Fiquei em desespero. Deus! Olhei e vi que o menininho se parecia com o Marcelo e até gritava igual. Peguei novamente as mantinhas e o enrolei todo. Coloquei-o sob meu casaco, sem me importar com seu choro insistente. Quando olhei à minha volta, não vi uma única alma. Até o homem havia sumido. Lembrei-me da medalha que por acaso ficou em minhas mãos e orei novamente. Fiz uma oração bem rápida. Foi aí que percebi que não sabia onde eu estava. Não reconhecia o caminho. Tomada de um impulso, escolhi uma direção e corri. Corri até ver os vinhedos. Algum anjo parece que me guiou na direção certa. A criancinha chorava, gritos ardidos. Parecia ser de frio, fome e muitas outras necessidades. Avistei a casa de alguns empregados e depois a casa de meus pais, e foi para lá que eu corri mais ainda. Não sei onde encontrei forças, pois estava exaurida. Minha mãe me recebeu e eu contei que a Nicole estava muito doente, que talvez não resistisse. Deus, oh meu Deus! Eu disse que o Marcelinho iria morrer se continuasse doente com febre, sob o teto daquele casebre. Ela prontamente o pegou de meus braços com todo o seu amor. Minha mãe chorava ao olhar para a criancinha. Ela me olhou fundo e prometeu ajudar. Voltei aqui para o casebre a passos vagarosos. Pensei que encontraria Nicole morta, mas não. Ela delirava e delirava. Santo Deus! O que eu fiz? O que eu fiz? Rogério interferiu, provocando nova pausa, em que se podia confirmar que todos choravam silenciosamente, apontando um novo lugar para ser lido. Cíntia continuou, depois de deixá-lo virar algumas folhas. A jovem também não se continha e suas lágrimas caíam sobre as folhas, mesmo assim continuou. Dias se passaram, depois que o médico veio ver a Nicole a pedido de nossa mãe. Minha irmã se recuperou bem. Hoje eu andei muito, fui a toda parte. O que fiz naquele dia não me sai da lembrança. Não consigo esquecer o momento em que vi aquele homem cobrindo o corpinho de meu sobrinho, ao lado da mulher, e o menininho mal agasalhado chorando em meus braços. Que castigo cruel! Não esquecer uma cena onde agitam mal. Mas eu lembrei da minha irmã Nicole. Penso que não seria bom eu contar toda a verdade, pois Nicole morreria.
Já tinha ficado sem 2 filhos e, por eu não ter como cuidar do outro, ele morreu. Eu fui mentirosa, hipócrita, quando entreguei um outro menino para minha mãe cuidar, como se ele fosse o seu neto. Depois que cheguei da caminhada, pensei em contar para Nicole que dormia por causa dos remédios, mas quando ela abriu os olhos, parecendo que ainda delirava e perguntava pelo Marcelo, eu não tive coragem. Leia aqui, Cíntia, por favor. Pediu Rogério em baixo tom, apontando. Semanas. E sem que eu esperasse, nossa mãe chegou aqui no casebre, com o Marcelo lindo e robusto, esperto como nenhum da sua idade. Chorei. Temi que Nicole não o reconhecesse como filho, mas lembrei que o navio era escuro, que minha irmã adoeceu assim que chegamos, e Marcelo já estava com 3 meses. Meus temores acabaram quando Nicole sorridente pegou-o como o filho querido, brincou com ele e o admirou. Admirou como cresceu e a nossa mãe estava satisfeita por ter sido ela quem havia cuidado dele tão bem. Chega, Cíntia, já basta. Olhando à procura de Marcelo, todos o viram de joelhos, chorando, debruçado no colo de Nicole, que também estava em prantos. Eles permaneceram assim por longo tempo. Flávia chorava em silêncio, enquanto Cíntia foi para junto de Viviane e se abraçaram. Rogério, não contendo as lágrimas, revelou: esse diário começa um pouco antes de nossa mãe e a tia Rociane deixarem o Brasil. O relato segue até quando a tia Rociane já estava morando na casa dos pais com a mãe e o Marcelo. Finaliza no momento em que a tia fica sabendo que o nosso avô vai presentear o Marcelo com um pônei, mas promete guardar segredo. Depois disso, as folhas estão em branco, como se ela o tivesse perdido. Eu soube que a tia Daniele queimou todos os diários da tia Rociane. Fiquei chateado, gostaria de conhecer um pouco dela através de sua escrita, mas não pude. Por tudo o que aconteceu aqui entre eu e a Viviane, decidi ficar ali no vinhedo por um tempo. Depois me animei e resolvi desistir do emprego na Suíça e levar os projetos de melhorar aquela estância e aumentar os negócios. Aconteceu que, uma noite pensando em tudo isso, eu não conseguia dormir. Sorriu ao comentar: o colchão não é muito bom, já está velho. Levantei e resolvi mexer nele e na cama para ver se melhorava. Para minha surpresa, eu encontrei esse caderno embaixo do colchão, como se alguém o tivesse escondido. Provavelmente a própria tia Rociane tenha feito isso e se esquecido dele. Parece que ele se perdeu dos outros que eram guardados no baú. Vou deixá-lo aqui para você, Marcelo. Acho que ele te pertence, pois é a sua história. Leia-o quando puder. Nicole chorava. Sua consciência doía ainda mais. Ela chegou a desconfiar que Marcelo era diferente. Tornou-se um moço bonito, mas não se parecia nem com ela nem com Douglas, apesar dos fortes traços italianos. O que ninguém sabia é que o filho de Nicole, que nasceu no Brasil, morreu na Itália. Renasceria em breve. Flávia estava grávida e aquela alma repleta de amor, bondade e perseverança nasceria como filho dela e de Marcelo. Tratava-se de um espírito de considerável elevação, que foi voluntário para nascer como filho de Nicole e Douglas, passar por experiências que não precisaria enfrentar, mas em nome do amor e a fim de ajudar a fazer cumprir os desígnios de Deus, entregou-se àquela prova. Em breve, nasceria e, com a ajuda dos pais que tinha, ele se fortaleceria mais para cumprir um elevado trabalho. Marcelo e Flávia, assim como Rogério e Viviane,
Não se lembravam e nem poderiam. Mas eram amigos de longas e inúmeras etapas evolutivas. Suas provas nessa experiência de vida foram, por não terem, num passado bem distante, preservado a boa conduta moral e respeito cabível entre irmãos. Agora, pela postura assumida, pela resignação e misericórdia divina, tudo foi revelado, pois não precisariam sofrer mais. Deixando Nicole sob o afeto de Rogério, Marcelo correu para junto de Flávia, abraçou-a e escondeu o rosto em seu ombro sem dizer nada. Pela primeira vez, Marcelo não tinha palavras nem argumentos. O abraço de Flávia era o seu refúgio. Mesmo depois de longo tempo, todos ainda estavam confusos. Rogério, incrivelmente saciado pelas descobertas, sorriu e comentou: Mãe, Viviane e Cíntia, acho que precisamos ir embora. Aliás, estou só imaginando como vamos explicar tudo isso aos nossos parentes lá na Itália. Será uma confusão. Riu gostoso, abraçando Viviane, que ficou em pé, ele disse sorrindo: Preciso cuidar dessa moça aqui. Veja se essa é a garota pela qual me apaixonei. Beijou-a rapidamente. Além do mais, acho que esses dois têm muito o que conversar. Eu não sei o que dizer, Marcelo, murmurou Nicole, que parecia ter envelhecido alguns anos naquelas poucas horas. Perdoe-me. Filho, completou ele, não vou deixar de ser seu filho, mas sorriu. Mas não sendo irmão da Flávia, não posso dizer que não estou muito feliz com esta descoberta. Perdoe-me, mãe. Você ainda tem aquela medalhinha? Quis saber a senhora emotiva. Sim, eu a uso sempre, respondeu Marcelo emocionado. Nicole chorou, abraçou novamente, Flávia se juntou a eles. Sem conseguir falar nada, Nicole se virou e acompanhou os demais. Depois de se despedirem, mas Rogério ainda sugeriu: Bem, chega de emoções por hoje. Precisamos organizar nossas vidas e curtir as alegrias. E, beijando Flávia e Marcelo no rosto, Rogério se foi com a mãe, a irmã e sua querida Viviane. Marcelo e Flávia voltaram para a sala. Eles não sabiam o que dizer e não tiravam um sorriso do rosto. Ele a contemplava com olhar morno, com uma alegria indefinível, com todo o amor de sua alma. Como de hábito, ela se sentiu constrangida e perguntou o que foi. Nada, respondeu com jeito alegre. Represando o desejo de correr para abraçá-la, vou tomar um banho. Avisou Flávia sorrindo de um jeito maroto, como se nada tivesse acontecido. Estou precisando, foi tanta emoção, tanta coisa. Está tudo bem? Perguntou Marcelo de modo brando. Sim, está, ela respondeu retirando-se para a suíte. Marcelo ficou por alguns segundos refletindo, mas decidiu fazer o mesmo que ela. Depois de um banho, ele procurou por Flávia e ainda ouviu o chuveiro ligado. Voltando para o seu quarto, deitou-se e fechou os olhos por algum tempo, sorrindo sem perceber. Sentiu um torpor, ao qual se entregou e começou a fazer uma prece, uma verdadeira e profunda prece. Agradeceu a Deus por tudo o que acontecia, pedia que Nicole tivesse o coração confortado e não se angustiasse com as descobertas ou com preocupações. Ele fervorosamente agradeceu ao Pai da vida por ter lhe dado forças a fim de que não cometesse qualquer loucura, como o suicídio, e por Flávia não pensar em abortar o filho que esperavam. Havia tanto para agradecer que Marcelo se emocionou e chorou, parecendo ouvir cada palavra que Cíntia lia. A voz de Cíntia era parecida com a de sua tia Rociane. Nesse momento, ele lembrou-se de Rociane e murmurou baixinho: Tia, eu a amo. Oh, querida tia, a senhora não pode pensar
que me tirou a oportunidade de uma outra vida, que me roubou a identidade, a senhora fez o que tinha de ser feito, pois, na verdade, salvou minha vida, me situou em um bom e novo caminho. Deus colocou aquele homem na sua direção para que me salvasse, sabia? Como isso foi bom para mim! Todo o desespero foi para testar a minha moral, e graças a Deus eu descobri que tenho caráter e integridade. Tudo foi para a minha evolução, para o meu crescimento. E o seu sobrinho verdadeiro talvez escolhesse aquela aprovação, sei lá. Mas quando for preciso, esse menino nascerá e será abençoado por ter me dado a oportunidade que era dele. Peço a Deus que o abençoe muito. Dizia de todo o coração, sem saber que falava, do próprio filho. Em seguida tornou: tia, apesar de todo o alvoroço, de todo o tormento e tudo que mais que aconteceu, a senhora me deu a oportunidade de conhecer a mulher da minha vida, o amor da minha vida. Não só isso, como deixou registrado tudo, o que fez para que nós pudéssemos ser felizes de verdade. Eu acredito que foi por providência divina que a senhora esqueceu esse diário embaixo daquele colchão. Eu sei que a senhora também tem um grande amor, o tio Tomás. Então, tia, obrigado. Disse com lágrimas em meio ao sorriso: siga com ele, sejam felizes como merecem. Não se torture pelo que fez. Marcelo sentiu algo indefinido, como um abraço. Naquele momento, na espiritualidade, Rociane realmente o abraçava e se sensibilizava com as palavras ditas. Havia tempo que o espírito Rociane se esforçava para que a verdade fosse descoberta. Não suportava na consciência o peso da decisão que tomou ao trocar as crianças. Entretanto, naquele momento, algo a libertava daquele encargo. Sem que esperasse, o espírito Rociane olhou para o lado e viu o espírito Tomás, o seu único e grande amor que havia desaparecido. Quando encarnado, Tomás havia sido preso, torturado e morto, cuja execução sumária foi feita por homens inescrupulosos, que se julgavam todos poderosos por serem militares, mas eram indignos do uniforme e do juramento que fizeram para defender o povo desta pátria. Contudo, encarnados eles poderiam e podem acreditar que têm o domínio absoluto do poder, mas as leis de Deus são justas e imutáveis, e cada um experimentará o que fez sofrer. Tomás não necessitava passar por tal prova, mas o livre arbítrio de seres humanos cruéis imperou. Entretanto, Tomás, resignado, sabia que os sofrimentos deste mundo são passageiros. Como aprendemos em O Livro dos Espíritos, o homem de bem pode ser vítima e sucumbir, junto com os perversos, ou seja, aqueles que necessitam passar por uma dura prova, por força das circunstâncias, sejam elas os flagelos, as calamidades ou as guerras. Entretanto, essas vítimas terão uma larga compensação em uma outra existência, se souberem suportar tudo, perdoando e sem reclamar. E isso Tomás conseguiu fazer. Por amor e afinidade, o espírito Tomás sempre acompanhava Rociane, mas ela não conseguia vê-lo, pelo fato de se prender ao remorso do que cometeu no passado, negando a Marcelo toda a verdade e causando-lhe tanto sofrimento. Sem que ela soubesse, Tomás e outros amigos espirituais procuraram guiar alguém para que encontrasse o diário que se perdeu no tempo. Agora, com tudo esclarecido, o espírito Rociane sentia-se feliz pelos acontecimentos
e pelo encontro com o espírito Tomás, a quem verdadeiramente amava muito. Marcelo não via, mas experimentava uma sensação agradável e reconfortante. Lembrando-se da mulher que sempre via chorando em seus sonhos, ele deduziu que poderia ser sua mãe biológica e também orou por ela, sussurrando sem perceber: estou tão feliz, amo a vida, amo minha mulher e meu filho. Desejo que siga com fé e verdadeiro amor a Deus. Não é o momento de me ter ao seu lado. Ainda vamos nos encontrar, mas agora aceite o auxílio de Deus. Ore a esse Pai bom e justo, que Ele a receberá. Imediatas luzes cristalinas puderam ser vistas pelo espírito daquela mulher, que compreendeu o que Marcelo mais desejava, e socorristas da espiritualidade se fizeram presentes. Ela aceitou o convite para segui-los a fim de aprendizado. Marcelo sentia uma leveza impressionante. Seu belo rosto ganhou luz com seu sorriso com tanta felicidade. Agora estava realizando. Tinha tudo o que sempre quis e prometeu, que seria servidor em tarefas de esclarecimento a outras pessoas. Então fazia seus planos. Queria tornar a se aproximar de Flávia como quando a conheceu, conquistando-a e fazendo-a feliz. Já estava arrumado e planejava levá-la para jantar assim que ela estivesse pronta. Mas nesse instante ele escutou seu nome, sendo chamado num grito. Correu até o quarto de Flávia. Ela estava sentada na cama com a respiração ofegante, enquanto segurava o ventre. O que foi, Flávia? Marcelo, me ajuda, implorou como gemendo. Estou sentindo dores. Flávia, pelo amor de Deus! Você mal acabou de entrar no 7º mês. Segura um pouco mais. Falou atrapalhado e confuso. Como? Ela gritou estridente e nervosa devido às dores, trazendo-o para a realidade. Tá, tudo bem, eu vou ajudar você. Disse tentando fazê-la levantar. Marcelo, falou respirando fundo entre os dentes cerrados. Preste atenção, você não vai me tirar daqui. Enquanto esta dor não passar agora, ligue para o médico. A dor deve passar e depois você pega a minha bolsa do bebê e me leva para o carro, entendeu? Perguntou enervada. Nunca a tinha visto gritar, parecendo enfurecida, como naquele momento. Rapidamente, Marcelo fez o que era preciso e a levou para o hospital. Algum tempo depois, junto ao médico que a examinou e fez uma ultrassonografia, eles foram avisados. Foi um alarme falso, Dona Flávia, sorriu o obstetra. Mas como? Eu estava morrendo de dores, disse envergonhada. Ora, filha, isso é a coisa mais comum, o bebê é grande. Deve ter se virado e, a propósito, a senhora passou nervoso ou ficou emocionada? Quis saber o médico. Ah, ficou sim, exclamou Marcelo rapidamente, sorrindo para ela com o olhar vingativo no sorriso maroto. Marcelo. Flávia regalou os olhos, pensando que ele contaria toda a verdade. Aconteceu o seguinte, doutor, falou Marcelo com um olhar cínico. O irmão dela chegou hoje da Itália e vai se casar com a minha irmã. A família está na maior alegria. Ah, então foi isso. Com certeza, doutor, afirmou Marcelo. Olhando-a com modos de molecagem, falou, viu? Eu disse para você não se emocionar tanto. Mas você ficou eufórica, só faltou pular. Flávia o fuzilava com o olhar, mas não dizia nada. Já no apartamento, ela reclamava. Ai, que vergonha, Marcelo. Eu com aquele alarme falso e você falando tudo aquilo com a maior cara de pau. Isso foi para me vingar por você ter me tratado aos gritos. Puxa, eu fiquei atarantado. Além do mais, o que gostaria que eu dissesse ao médico? Perguntou com riso e ironia.
que nós vamos nos casar, pois descobrimos que não somos irmãos. Nós vamos nos casar? Perguntou Dengosa. Marcelo a tomou nos braços com carinho, abraçou-a com amor e beijou seus lábios ao responder: se o bebê deixar, casaremos o quanto antes. Marcelo, como vamos explicar que não somos irmãos? Você mudou sua filiação? Ele mesmo respondeu: não, nem eu a minha. Ah, vamos deixar como está, não se preocupe com isso. Nada mais importa. Flávia respirou fundo e ia se sentar quando ele propôs: vamos dormir? Você deve estar cansada e por isso tem o direito de escolher em que quarto. Marcelo, o seu filho está de 7 meses aqui dentro e... Nem brinque, não pensei em nada disso. Não quero levar outro susto daquele. Mais carinhoso declarou: só quero ficar colado em você, te abraçar, acariciar o nosso bebê. Quero te beijar como sempre desejei. Quando ela iria dizer algo, abraçou-a, calou-a com um beijo. Rogério decidiu que depois que Viviane se recuperasse, eles se casariam e iriam morar na Itália e ela concordou. Ele estava fascinado e com muitos planos. Alguns dias e chegou a data do casamento entre Marcelo e Flávia. Ela, com uma linda e grande barriga, sentia-se envergonhada. Mas para ele era o dia mais feliz de sua vida. Por ser em dia de semana, não havia muitos casamentos. Porém, Flávia estava impaciente, achando que demorava demais. Nicole sentia-se orgulhosa enquanto Kátia, Cintia e Viviane estavam bem animadas, assim como Rogério. Após casados, Flávia suspirou aliviada ao saírem do cartório. Ainda estavam reunidos, pois haviam programado um almoço, então ela pôde dizer: gente, me perdoem pelo almoço que prometemos, acho que não vai dar. Como assim? Perguntou Marcelo sem entender. Meu amor, disse com um sorriso morno ao olhar para o marido, perdoe-me, mas daria para você me levar ao hospital quanto antes? Fez breve pausa. Ao vê-lo surpreso e olhando-a de forma indefinida, perguntou: acho que estou falando com você direitinho, não estou, meu bem? Marcelo ficou petrificado sem saber o que dizer. Flávia, tudo bem? Perguntou Rogério assustado. Não. Exclamou sem querer parecer nervosa, mas falando rápido. Não está nada bem. Eu não aguento mais sorrir e acho bom o Marcelo se apressar, enervou-se. Ou esse filho vai nascer aqui mesmo. Eu não aguento mais. Virando-se para Nicole, perguntou aflita: mãe, é assim mesmo? Calma, filha, eu vou ficar com você. Avisou Nicole, começando a chorar. Vamos, Flávia. Pediu Marcelo apavorado, conduzindo-a com enorme cuidado até o carro. Vai dar tudo certo, meu amor, fique tranquila. Eu te amo muito, viu? Praticamente sussurrava o marido. No dia em que se casaram, Marcelo e Flávia receberam como presente e com imenso amor o filho Alan. Realmente aquele dia era o mais feliz de suas vidas. Marcelo estava radiante de emoção e alegria, acariciando Flávia, beijando-a com imenso amor. Não acreditava ao olhar para o filho que era amamentado. Como pai afetuoso e prestativo, acompanhava e ajudava em tudo o que podia, conforme havia prometido a ela. Assim que se lembrou, Marcelo tirou a medalhinha de seu pescoço e deixou-a para que fosse usada, a princípio na roupinha do filho, algo que representava uma homenagem à dona Josefina e também à tia Rociane por tudo o que leu em seu diário. Mas, na verdade, a medalhinha retornava ao seu verdadeiro dono, o menininho que dona Josefina abençoou e desejava muita proteção. Chélida.